E hoje, boa noite a todos novamente. Hoje temos a grande alegria de receber a professora Fernanda Campos. Já ouvi agora em boca miúda que Fernandinha para todos é como apelidar a sessão lá na Unirio, onde ela é professora associada. Além disso, tem uma atividade já antiga e importante na perinatal, é diretora médica da unidade Barra da Clínica Perinatal. Fernanda é nossa conhecida já de alguns anos e nos dá a honra hoje de falar sobre um assunto cada vez mais na ordem do dia, que é a gravidez na mulher 40 mais. Então, tenho certeza que esse é um tema do interesse coletivo e muito obrigado por você estar aqui conosco. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço demais o convite do professor Jorge Rezendinho, mas também pela presença, né, de tão ilustres professores, ilustres colegas que estão nesse meio da obstetrícia há tantos anos e me sinto muito prestigiada de estar aqui escutando, né, o que eu tenho para dizer. É, esse tema, enquanto eu vou compartilhando aqui, eu vou começando a falar, né? Esse tema, ele me interessa muito porque a gente está sendo quase que atropelado, né? Desculpa, gente, peguei aqui para o final. Meio que atropelado aí por essas mulheres, né? Essas mulheres que vêm conseguindo engravidar mais tarde, e isso tem mudado bastante o cenário da assistência obstétrica. E eu quero chamar a atenção de como a gente tem que cuidar delas de uma forma diferente, né? Do que a gente pensa para uma gravidez aí de risco habitual. Então eu tô virando uma entusiasta aí desse tema. Então, como o professor me apresentou, além de professora da Unirio, né, o local que eu estou desde 2011, eu também eu faço parte do corpo clínico da perinatal há mais de 20 anos, mas na direção médica eu estou completando aí um ano nessa função. E eu queria começar trazendo um pouco do panorama, né, dessas gestações mais tardias. É, Esse gráfico mostra que a proporção dos nascimentos no Brasil em mulheres de mais de 35 anos. A gente vê que do ano 2000 até 2020, ela está perto de triplicar, né, até 2023. Então, chegando aí a 20% do total de nascimentos. Ou seja, a gente não está falando de evento raro, a gente está falando de um quinto das gestações do Brasil. E aí a gente vê que elas se concentram ainda mais na região sudeste, nas áreas urbanas, né? Principalmente a gente falando aí de Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados que têm esse fenômeno, né, do adiamento da maternidade mais avançado. E ele é interessante que ele vem junto com a queda da fecundidade, que na década de 60 a gente tinha no Brasil aí uma taxa de fecundidade de 6,28, indo aí para 1,5 a projeção em 2030, sendo que o Rio de Janeiro é um estado que já está aí mais para 1,2, 1,17, né? Então, isso é bastante interessante e isso tem um impacto direto, não só na assistência direta a essas mulheres, mas também a própria gestão dos sistemas de saúde, né? Tanto do SUS quanto do sistema privado, a gente tem que começar a pensar.
né, em diminuição de número de leitos, aumento de complexidade desses leitos, porque a gente sabe que essas gestações estão mais associadas a riscos maternos e neonatais também, né, mais prematuros, mais mal formados. Então, a gente tem que olhar para essa gestação e como mudou o perfil das gestões nos últimos 20 anos. Quanto mais a gente demora para tomar algumas decisões, mais essas mulheres podem sofrer, né? Então, 20 anos atrás, a gente tinha um cenário ainda bem diferente. É, eu trago aqui, né, vindo aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro, algumas informações bem interessantes nesses slides, né? Para começar, olha como assusta o número, a diferença do número de nascidos vivos, né? A gente tem aí uma queda de 35% de nascidos vivos de 2015 a 2025. Isso é muito impactante, isso é muito importante. Essa queda não é o que esse gráfico está trazendo, esse gráfico traz outra informação, mas essa queda, ela, ela é mais ou menos linear, assim, ela não teve muito tanta influência, assim, de alguns fenômenos importantes que a gente teve nesse período, como a própria Zika, como o Covid. Ela vem caindo, tá? Uma outra informação interessante aqui nesse gráfico é como de 2015, que é quando a gente tem esse azul mais escuro, em relação a 2025, que é esse azul mais claro, que é a coluna da direita, né? A gente está mostrando aqui a faixa etária, na linha, né? E no eixo X, né? E no Y, a gente está mostrando aqui o percentual, né, dos nascimentos aí nas faixas etárias correspondentes. Então, eu vejo que é, a gente teve uma mudança muito importante aqui na redução de gestações de adolescentes. Isso é um fenômeno no Rio de Janeiro que a gente tem que se orgulhar muito, né? De aí, 15% para 8,5%. Então, isso é bastante interessante. E a gente tem essa faixa predominante aí, né, de 20 a 34 anos. Aí a gente vê assim, interessante esse 25 a 29, né, com um aumentozinho um pouco maior. E claramente também um deslocamento aí para essas faixas etárias mais tardias, né? A gente tem acima de 35 anos aí um pouco mais do que 20% aí no Rio de Janeiro. Tem um grupo também acima de 45 anos que eu não trouxe porque acaba poluindo o gráfico, porque não dá muito para enxergar uma diferença pelo número ser bem menor. Mas aqui fica claro, então, que a gente passa aí de 16, 17% para 21% nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. Porque 10 anos, na verdade, é um período curto para a gente ver a mudança, porque 17% já é alto. Em 2015, Rio de Janeiro já estava nesse fenômeno aí de adiamento da gestação, que só vem se intensificando. É, E eu queria trazer aqui também um dado que eu acho que eu estou aqui me alongando nisso, porque eu acho essa estatística muito importante para a gente. E eu trouxe aqui uma estatística lá da Perinatal Barra, que é incrível, tá? Perinatal Barra, só para situar, em 2024, ela foi a maternidade que mais fez partos no Rio de Janeiro. Ela fez um pouco mais de 5.200 partos, ficando à frente, em segundo lugar, foi a Leila Diniz, lá na Barra também, com 4.800, e aí outras maternidades grandes, né? A Maria Amélia, outras, mas foi a maternidade que mais fez partos. Então, é um dado que a gente precisa conhecer enquanto obstetra, enquanto formadores aí, dos colegas mais jovens, né? Deve ter outros aqui assistindo que tem que ter isso em mente, tá? Então, a Perinatal Barra teve no ano passado quase 50% dos nossos nascidos vivos de mulheres com mais de 35 anos, e igualmente distribuídos entre 35 e 39 e mais de 40 anos.
que são aí 24,4%. Então, isso é muito importante. Tá? Então, assim, esse é um colega jovem que a gente está formando ou que está escutando a gente aqui, terminando a residência, começando a entrar no mercado de trabalho, vai trabalhar numa maternidade privada, é esse número que tem que ter em mente. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para essa mulher, tá? Eu mesma fiquei muito impressionada como me deparei com esses números. Mas isso vale também, eu acho que essa questão, mesmo no sistema público, pensando em SUS, a gente está aí com um número grande de mulheres aí acima, nessa faixa etária, tá? E por que que elas adiam a maternidade? Outra coisa interessante, eu estou levando junto, eu tenho uma aluna que defendeu um trabalho de conclusão de curso agora lá na Unirio, e a gente está levando um trabalho para a Esgorge. A gente mapeou melhor as gestações da cidade do Rio, essa tendência de queda de natalidade e diversos fatores, faixas etárias. A gente fez um trabalho bem bacana, dividindo pelas APs. Então, esse trabalho vai estar aí no nosso Congresso das Gorges. Quem tiver interesse, depois eu posso até encaminhar. A gente tem um estudo legal sobre essa nova maternidade carioca aí. É, mas por que que elas fazem isso, né? A gente tem uma maior escolaridade, a gente tem a mulher postergando a maternidade por conta da sua carreira, né? Sabidamente, as mulheres que têm mais tempo de estudo, elas adiam mais a maternidade. E, além disso, elas estão buscando mais uma estabilidade financeira e até emocional, né? Ou seja, antes de ter o seu filho, né? A gente tem menores taxas de pobreza nessas mulheres. Ao mesmo tempo, a gente também está conseguindo prover um acesso a métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. Então, a gente está melhorando, né, a assistência à saúde. E o acesso ainda um pouco mais restrito no SUS, mas de qualquer forma, um acesso maior da nossa população aos métodos aí de reprodução assistida, né? Então, isso tudo contribui para esse adiamento da maternidade, até para a queda da fecundidade de forma geral. Não é um fenômeno só do Brasil, né? É uma tendência crescente aí nos Estados Unidos, no mundo, né? Então, os números americanos aí 2020, né, bem parecido com o nosso, né? 20% das gestações aí acima de 35 anos, mulheres acima de 35 anos, não estamos muito longe disso no Rio de Janeiro, né? É, Então, aí com essa média de idade do primeiro parto, partindo de 21 para 27 anos nos Estados Unidos. Né? Eu trouxe algumas referências, né, de publicações de fora, porque eles têm isso mais bem. A gente tem na Febrasgo também algumas coisas, mas isso tá bem consolidado, né? Tem uma publicação boa na COG que eu trago a referência que sugere, inclusive, dividir por faixas etárias, né? E vai colocando para a gente os riscos por faixa etária. Mas, sabidamente, fica claro o maior risco dessas gestações, tá? Então, eu vou trazer um pouco do que esses estudos estão falando. É, é um risco bem conhecido, né? O risco de aneuplodias fetais, aumentando aí ao longo da vida da mulher, né, da idade, e indo aí para um aumento exponencial aí depois dos 45 anos, né? Não só o risco de aneuplodias, mas também um risco de abortamento, muito relacionado aí às alterações cromossômicas também.
Então, tá bem relacionado, né? As alterações cromossômicas, tanto com o abortamento quanto com as aneuploidias. A gente tem isso bem documentado também. Essas mulheres, elas têm mais doenças pré-existentes, e aí com destaque para hipertensão, para diabetes, para obesidade, doenças tiroidianas, né? Que são tipicamente doenças que giram em torno da mulher, né, depois dos 35, 40 anos, e a gente está agora com essas mulheres engravidando, né? Então a gente está vendo aí essa maior complexidade. E junto com as doenças pré-existentes e também, ou junto ou não junto, a gente também tem uma incidência maior das próprias complicações obstétricas, né? A pré-eclâmpsia, o diabetes, o parto prematuro, a restrição de crescimento, cesariana, né? A gente vai ver. Isso tudo a gente vai conversando ao longo dessa nossa aula, mas é, chama a atenção que essa mulher de 40 anos, quando ela é engravida, é bem diferente mesmo de uma de 30. É, esse é uma adaptação, né? Esse gráfico é uma adaptação desse estudo, que não é novo, mas é só para a gente trazer uma ideia, né, de como o risco do aborto aumenta com a idade. A linha azul, ela fala a primeira gestação, né? E é quando ela não teve aborto anterior. E aí a linha pontilhada azul, quando ela teve uma perda anterior, na vermelha, duas perdas, e na vermelha tracejada mais três ou mais. Porque aí acabam entrando outros fatores, né? Outras causas de abortamento, a gente entra em abortamento habitual, que não cabe aqui, mas de qualquer forma, a gente vê também esse risco de aborto, como ele aumenta muito, de forma exponencial, depois aí dos 40 anos. E é isso, claro, que a gente não tem tanta intervenção preventiva para oferecer, mas a gente, com certeza, tem que orientar, tem que acolher no caso da situação já feita, ou se tiver a oportunidade de aconselhamento pré-concepcional, a gente conversar com esse casal, com essa mulher, sobre esses números, né, que são bem importantes também. Como eles caminham juntos, né, a gente vê que nessa faixa etária a gente aumenta a importância das cromossomopatias, das aneuploidias cromossômicas como causa do abortamento. A gente tem os outros fatores também estão presentes, né, uterinas, funções hormonais, fatores imunológicos, outras causas, mas de maneira geral a gente vai ter nessa população está relacionado à idade e às aneuploidias, né? Então, não tem muito como ser diferente. Aquele quadro clássico, né? Que a gente vê o aumento aí das trissomias relacionadas aí à idade, né? A gente tem que mostrar, é interessante mostrar isso para a paciente, né? Para ela entender. Nem toda aneuploidia, né, é relacionada à idade, né? Tem algumas que não são sexuais, monossomia, não tem a ver com a idade da mulher, mas a gente tem aí a gente precisa oferecer não é obrigar, né? A gente tem que conversar com essa mulher, com esse casal, até onde que eles querem, né, a informação, o que que você tem de acesso, mas a gente tem aí o NIPT, né, a fração livre aí de DNA fetal no sangue materno, como uma estratégia bastante interessante de rastreamento. Outras também continuam com o seu papel, né, o rastreamento só por ultrassom, ou combinado com a bioquímica, até o diagnóstico, né, aí pelo cariótipo. Mas todas as gestantes devem ser aconselhadas sobre os métodos existentes, independente da idade, e aí se tomar uma decisão compartilhada sobre qual método
Ela vai ter acesso, qual método a gente vai conseguir fazer, se ela quiser fazer, né? É, sem dúvida, com performance, né, dos testes, a gente tem um destaque, né, para a fração livre do DNA fetal no sangue da mulher, o NIPT, né, a sigla para Non-Invasive Prenatal Testing, que chega a uma taxa de detecção bastante alta numa idade estacional mais precoce, passando aí de 99% nessa faixa etária com um falso positivo menor, né? Nessa faixa etária. É, chegando aí né, menor aí, bem perto de, bem perto de zero. O que a gente vai oferecer o que é oferecido para essas mulheres, ele varia um pouco, porque o NIPT tem custo, né? O NIPT tem indicações que a gente pode compor aí com ultrassom. Então, nos Estados Unidos, que o NIPT é coberto pelos planos privados, né, de saúde, ele é oferecido a todas as gestantes, independente de idade. Eles usam como método de rastreio primário, de primeira linha. Na Europa, aí depende da forma de custeio desse teste, né? Ele pode ser combinado aí a ser indicado depois do risco combinado do primeiro trimestre, né? Do ultrassom mais bioquímica, que é o método de eleição ainda lá na Europa, principalmente no Reino Unido. Ele tem um financiamento público, então ele vai ser indicado nas gestantes de risco intermediário, né? As de alto risco vão direto para o exame diagnóstico e as de risco intermediário elas vão pro NIPT custeado pelo NHS. A nossa diretriz, né, da FEBRASG, o Brasil tem uma diretriz sobre isso, fala sobre o uso após o morfológico de primeiro trimestre, quando a gente tiver marcador alterado ou idade acima de 35 anos, também é uma opção. Não é coberto pelo SUS, ainda tem um custo alto para a maioria da nossa, grande maioria da nossa população, mas alguns planos de saúde estão começando a cobrir. Então, a gente independente aí da condição social que a gente julga que essa mulher teve, eu acho que é nosso dever conversar sobre os métodos, né? Apesar do acesso ainda estar restrito aí à rede privada. Eu quero só chamar a atenção que a gente tem que ter um pouco de cuidado na interpretação do teste, né? Porque existe falso valor preditivo positivo, existe falso positivo e existe, né, um teste não conclusivo. Como todo teste de rastreio, né, quanto menor a prevalência da doença na população, maior a chance de falso positivo, né, de valor, maior o valor, pior o valor preditivo positivo, né? Então, maior a chance de resultado ser falso. Então, por isso que existe a estratégia da gente indicar na população de risco maior, acima de 35 anos, acima de 40, a gente vai ter uma chance de uma acurácia maior, né? A gente vai ter uma chance maior de estar acertando aí com esse teste, tá? Só para a gente ter uma ideia de como que está isso. Quando a gente fala aí das complicações obstétricas, olha que interessante, né? Pré-eclâmpsia um pouco mais do que dobra, diabetes estacional também mais do que dobra o risco nas mulheres com mais de 40 anos. O parto prematuro, até o parto prematuro, né, aumenta, até porque a gente muitas vezes acaba antecipando o parto por conta das comorbidades prévias ou das complicações obstétricas. A taxa de cesariana aumenta muito, né? Isso, estatística americana, né? Imagina a nossa, que já tem uma taxa maior, né?
restrição de crescimento, morte fetal intrauterina. Então, a gente tem que estar atento para ocorrência dessas complicações. E também, né, olha a incidência de hipertensão crônica, por exemplo, olha a diferença nas gestantes abaixo de 35 anos daquelas com mais de 40, né? O próprio diabetes pré-gestacional, a doença tiroidiana, a obesidade, né, um pouco maior. Então, a gente está diante de um cenário aí de atenção. Quando a gente vai para o bebê, né, a gente tem aí essa prematuridade, né, com risco maior, tanto do parto espontâneo quanto do iatrogênico. A gente acaba antecipando muitas vezes o parto, por conta dessas comorbidades. E aí, estatisticamente, a gente tem meta-análises falando de maior taxa de internação em UTI neonatal, Apgar mais baixo no quinto minuto, né? A gente tem um risco maior de asfixia intraparto também, né? Um baixo peso ao nascer, as anomalias congênitas que a gente já conversou, mesmo quando não é cromossômica essa anomalia, aparentemente se tem um risco maior, mesmo de fenda labial e palatina, malformações cardíacas não associadas a anomalias cromossômicas. Então, esses desfechos adversos vão aumentar progressivamente com a idade, e isso deve fazer parte aí do aconselhamento e do nosso acompanhamento pré-natal. Então, todos esses dados mostram aqui para a gente, né, que a gente tem alguns desafios, mas também tem oportunidades com essa população, né? Nem tudo é ruim. Então, é um destaque, né, essa maior propensão a desfechos adversos maternos e fetais, essa necessidade de recursos diagnósticos assistenciais adicionais, ou seja, eu preciso oferecer para essa mulher, né, uma referência aí, né, de um hospital terciário como, é, como recurso, né, para sua assistência. Esse manejo das comorbidades pré-existentes durante a gestação, né, é um desafio para a gente, e essa maior complexidade na tomada de decisão clínica. Por outro lado, essas gestantes mais maduras tendem a apresentar maior adesão ao acompanhamento pré-natal, uma maior capacidade de autocuidado, uma consciência sobre a sua saúde, maior engajamento sobre as orientações e uma parceria mais ativa com a equipe de saúde. Isso a gente observa mesmo, né? Uma adesão maior aí ao seu próprio cuidado. Isso é bastante interessante. Tudo isso leva a gente à nossa assistência pré-natal, né? O que que a gente vai oferecer para ela, né? De modo geral, isso aqui é bastante interessante. É um pré-natal intensificado e individualizado. Isso é uma tendência. A gente está falando cada vez mais nisso, né? Da gente sair daquela estrutura fixa de consultas mensais até 28 semanas, né? Quinzenais e mensais ao último mês, para um modelo mais individualizado. Então, com certeza, a gente vai precisar fazer consultas mais frequentes para a gente poder não perder aí um diagnóstico precoce de alguma complicação e um rastreamento ampliado, né? Tentar fazer um bom rastreio aí começando no primeiro trimestre, mas o rastreio ele não termina no primeiro trimestre, né? Dessas complicações obstétricas que a gente conversou, das que a gente tá acostumado. É, as intervenções preventivas, né, quando a gente tiver a chance de usar, né, prevenção de pré-eclâmpsia com aspirina, por exemplo. E e bastante importante também a gente oferecer um acesso à equipe multidisciplinar, já que a gente
vai ter uma interface aí com nutrição, com psicologia, com um clínico, cardiologista, endocrinologista, o que for necessário aí para essa mulher. Então, consultas, rastreamento, tanto das doenças, das aneuploidias, quanto de pré-eclâmpsia, por exemplo, um controle estrito das comorbidades, é, atenção também, né, à saúde mental, um pouco mais prevalente também a ansiedade, o risco de depressão pós-parto, principalmente, e as questões relacionadas à nutrição, estilo de vida, atividade física, a população aí que merece uma atenção maior. E eu queria trazer, né, alguns comentários sobre esse pré-natal individualizado, dessa publicação que eu coloco a referência aqui embaixo. Ela é bem legal também, do ano passado, que fala dessa customização, né, dessa individualização, desse planejamento do pré-natal a partir de uma avaliação de risco inicial. Então, a gente está falando aqui sobre uma avaliação abrangente das necessidades, é, né, preferencialmente nesse primeiro trimestre, a gente conseguir, com uma boa anamnese, exame físico, não precisa nem de muito recurso, a gente consegue avaliar esses fatores de risco aí para os desfechos adversos. Com isso, a gente consegue montar um plano de cuidado individual, como estabelecendo aí a frequência dessas consultas, por exemplo, o que que a gente vai monitorar, o que que a gente vai rastrear. Algumas modalidades alternativas, como a telemedicina, né, são citadas nesse artigo. E o pré-natal de grupo é uma modalidade bem bacana também, né? No pré-natal de grupo, não sei se todo mundo conhece, ele é centrado na mulher, né? A gente tem agentes de saúde, enfermeiros e médicos também, que fazem a avaliação desse grupo. Então, ele otimiza, né? Porque existe uma troca de experiências também, existem dúvidas que são tiradas, que servem para a maioria, e ele diminui o custo um pouco desse pré-natal. É, e também traz benefícios em redução, né, de parto prematuro. Tem bastante material sobre esse tipo de pré-natal, né? Ele não é exclusivamente em grupo, existem consultas individuais também, mas é uma modalidade interessante aí para a gente tentar replicar, né? Acredito que muitos serviços já façam rodas de conversas, né, com essas gestantes, né, também compartilhando aí informações e experiências que são bastante interessantes. E aí, essa decisão compartilhada, né? A gente desenvolveu o plano de cuidado junto com essa gestante, e considerando aí os seus valores, as suas crenças, as suas barreiras e, e dando uma atenção aí para esse grupo. Isso são as mensagens principais aí desse artigo, e se encaixa bem para essa nossa mulher acima de 40 anos, né? Voltando aqui, a gente traz algumas informações. Eu acho que o foco aí do rastreio, né, e prevenção, já que a gente tem como tentar prevenir, a gente está falando de pré-eclâmpsia, diabetes e prematuridade, né? Então, através de um rastreio no primeiro trimestre de pré-eclâmpsia, a gente tem a aspirina, ela iniciada aí, principalmente iniciada antes de 16 semanas, não que seja impossível antes, né? A gente tem sabidamente um efeito importante aí na prevenção da pré-eclâmpsia grave. O cálcio caiu, né? A gente tem publicações ainda que falam do cálcio. O cálcio, a gente retirou
no fim do ano passado, se não me engano, é, essa orientação aí da suplementação de cálcio. Me perdoe por estar aí na aula ainda. E, além disso, a monitorização constante, né, da pressão, pesquisa de proteinúria, né, algumas outras intervenções que a gente pode fazer para esse rastreio da pré-eclâmpsia. Quando a gente fala do diabetes, a gente fala do rastreio, ele não muda, né, na mulher acima de 40 em relação ao grupo de risco habitual. A gente continua fazendo a glicemia de jejum na primeira consulta e o teste de tolerância à glicose no segundo trimestre. E como medidas de prevenção, a orientação nutricional, o controle de peso na gravidez, são as intervenções que a gente oferece. E também em relação à prematuridade, o rastreio não é diferente, né? A gente está citando aqui porque é importante para esse grupo também, mas seria a medida do colo uterino. Na época aí a gente combina com a avaliação morfológica do feto, né? Já que a gente tem a progesterona para ser indicada no colo curto, no colo menor do que 25 milímetros, né? Então, eu acho que são esses três, são os principais pontos, né, de rastreio e, e prevenção que a gente vai trazer. É importante citar nesse grupo 40 a mais, porque é um grupo de maior prevalência. Então, a gente tem que procurar de verdade essas complicações para a gente tentar prevenir. Da mesma forma, né, as mulheres que têm comorbidades clínicas, idealmente, elas merecem uma consulta pré-concepcional, para elas poderem engravidar no seu melhor estado de saúde, né? Aquela frase clássica que a gente sempre usa. Ajustando as medicações, né, para uma gestação. Muitas vezes a gente não consegue isso, elas já chegam grávidas, ou a gente faz o diagnóstico de uma hipertensão crônica, por exemplo, no começo de pré-natal, e aí a gente já vai ter que pesquisar lesão de órgão-alvo, né? Quando a gente está falando de hipertensão ou diabetes, nesse primeiro contato que a gente tiver com ela. A gente vai ser o momento que a gente vai otimizar essas medicações, né? Porque usando medicações que não sejam teratogênicas, né? O que ofereçam o menor risco possível aí para a gestação. Envolver esse cuidado com a equipe multidisciplinar ajuda muito. Ela está num centro aí que a gente consiga abraçar isso, né? É, e, principalmente, né, eu sempre falo para as gestantes que a gente tem esse contato aí, né, mensal, 3 semanas, semanal que seja, mas que quem cuida do dia a dia da gravidez dela é ela, né? Então, a gente tem que educar, a gente tem que informar, e a gente tem que empoderar essa mulher a, a tomar conta de si mesma, né? A entender o que é a gravidez dela, entender o plano de cuidado que a gente desenvolveu e seguir. Eu acho que esse é uma mensagem importante aqui também. Quando a gente vem aí para o momento do parto, a gente tem um dado interessante. Esse é outro ponto importante, tá? Eu acho que é entender a importância, né, como a gente falou lá atrás, né, a importância do aumento da prevalência de gestações dessa faixa etária. Eu acho que isso é um grande conceito aqui dessa aula, é a gestante que a gente atende hoje. Outro, né, são essas complicações que são todas mais prevalentes. E aqui é um outro ponto de muita atenção, que é a escolha do momento do parto. Isso aqui eu vejo muito, eu ainda vejo muito colegas obstetras não valorizando a escolha do momento do parto. A gente tem um aumento de risco de natimorto por idade, né? Quanto maior a idade gestacional, né? E aí, quando a gente vai até 41 semanas,
olha como aumenta, né? Esse aqui é por mil nascidos vivos, né? Então, eu tenho aí 6,2 natimortos por mil nascidos vivos em menores de 35 anos, e essa taxa mais que dobra aí nas mulheres com mais de 40. Então, isso é um dado importante para a gente pensar as possíveis explicações para esse aumento de natimortos seriam mesmo o envelhecimento mais precoce aí da placenta, isso falando de forma simples, né? Até para a gente conversar com as pacientes, da mesma forma que a gente vê para o gemelar, né? De forma, uma analogia, né? Se aumenta aí o risco de insuficiência placentária e isso gera, então, uma recomendação da COG, que ficou muito mais fácil depois do Arrive, né, da indução de 39 semanas, que o americano gosta muito. É, mas aqui, sem pena, eles estão falando, e eu concordo muito, né, dessas gestações irem até aí 39, né, 39 mais 6 nessas pacientes acima de 40 anos, com a gravidez bem datada. E ele usa considerar, né? Naquelas em 35 a 39 anos, né? Ele separa aí por faixa etária, dando mais um enfoque maior, né? Uma ênfase maior na antecipação do parto, na gravidez, que até então tá bem, né? Quando o fator de risco é só a idade, que a gente não está levando em consideração aqui outros fatores. E aqui, então, dividir essa decisão com a paciente, mas a gente está falando em antecipar esse parto. Eles colocam, inclusive, que o natimorto, após 39 semanas, é considerado um evento evitável, porque não é para chegar até 41 semanas uma gestação em mulheres acima de 40 anos. É, a gente, a gente teve, infelizmente, alguns eventos adversos, principalmente induções de parto nessas mulheres, né, acima de 40 anos, e que a gente vê mais mesmo em relação às mulheres mais jovens, né? Principalmente quando a indução é indicada por pós-datismo e indicada lá com 41, como se ela tivesse 30. Então, acho que isso é um ponto bastante importante do que a gente está conversando hoje, tá? Então, aqui a gente tem alguns trabalhos falando de parto eletivo até antes, 37 a 39, a COG fala 39 na gestação sem intercorrências. Acho que está aí de bom tamanho, né? Para a gente também não levar um bebê para UTI neonatal. É claro que na presença de comorbidades, a gente anteciparia esse parto, né, no diabetes, na hipertensão, conforme aí a avaliação médica, até antes ainda, né, a pré-eclâmpsia grave, um ciúra, aí a gente entra aí nesse fluxo próprio aí da patologia. Mas é interessante também notar que esse feto precisa ser mais bem monitorado, né? Então, a gente tem que rastrear o ciúra, a gente tem que rastrear a insuficiência placentária para a gente não perder, né? Essa oportunidade aí de antecipação mais segura do parto. É, o parto vaginal é possível, sim. A indução de parto é possível, sim. Ele é seguro e desejável nas mulheres mais velhas, até porque a gente está falando, né? Se a gente for antecipar o início espontâneo do parto, né? Para 39, naquelas que não têm parto espontâneo, para 39 semanas, que é um grupo grande, ainda não entrou em trabalho de parto espontâneo, a gente precisa tornar essa assistência segura, né? A via de parto vai ser influenciada
por fatores obstétricos, né, crucialmente, né, a paridade, a apresentação fetal e as comorbidades e preferências da paciente, e mais a gente tem uma taxa alta de cesariana, e interessante que é uma taxa de cesariana muito maior, mas a gente vê menos cesariana de intraparto e menos parto instrumental, falando que muitas vezes a decisão da cesariana foi tomada antes do trabalho de parto, do trabalho de parto em si, né? Então, sempre compartilhando aí com a paciente, mas o que a gente está falando é isso, tá? Então, indicações quando a gente vai para indução de parto, é possível, é recomendado quando a gente tem que antecipar esse nascimento, pensando aí no pós-datismo, mas não é 41 semanas, é antes disso, e as outras comorbidades, né? A gente vai preparar os métodos. Aí o método de indução, ele, ele não é influenciado pela idade da mulher, né? Então, se ela teve cesariana, a gente não vai usar misoprostol, prévia, né? A gente vai avaliar o índice de Bishop para saber se a gente vai preparar esse colo antes da indução, da mesma forma que as gestantes mais novas. Pensando que elas têm um risco maior também de sofrimento fetal intraparto, a gente vai monitorar, a gente vai levar esse trabalho de parto da forma que a gente leva um parto de alto risco, tá? Então, a gente vai tratar ele como, mesmo que seja um trabalho de parto espontâneo, a gente vai usar um protocolo de alto risco para a monitorização desse feto, né? Com ausculta a cada 30 minutos na fase ativa, ou uma castrografia, se for de preferência, aí depende do protocolo aí, né, institucional. É, a gente vai oferecer analgesia quando ela pedir, pensar bem nas indicações, né, no uso da ocitocina, criterioso com isso, né, para a gente não ter esse aumento de risco aí de asfixia. Tentar juntar aí essa equipe multidisciplinar, né, o neonatologista perto, anestesista, para a gente poder agir rapidamente se tiver alguma complicação. Pensar aí nessa classificação de risco de hemorragia pós-parto dela e ter os recursos necessários para esse cuidado se precisar. Esse manejo, né, ativo do parto, que seja mobilizando essa mulher, né, não deixar ela em decúbito, né, dorsal, muito menos, né, mas para otimizar essa progressão do trabalho de parto, estimulando a sua mobilidade, as posições mais verticalizadas, é, e aí pensando no período expulsivo, né, esse monitoramento mais rigoroso, com todo o aparato para uma intervenção, até para uma conversão para uma cesariana, se precisar, né? Parto instrumental, deixar perto da gente, né, o fórceps, um vácuo extrator. É, então, deixar esse cenário todo montado para essa assistência, tá? Então, a gente vem aí, né, de uma vigilância antinatal mais rigorosa, para uma indução de parto que também tá recomendada. A indução em si, ela não aumenta a morbidade neonatal. Os melhores resultados neonatais vão para 39 semanas em relação a 42 por conta dos riscos dessa gestação ir para mais tempo. É, Vamos nos preparar aí para as intercorrências aí do parto, né? A gente tem possivelmente aí alterações aí no miométrio dessas mulheres mais velhas, que aumentam a prevalência aí de atonia uterina, hemorragia pós-parto. Então a gente tem que estar preparado para isso.
Bom, a cesariana tá aí, né? Assim, a idade não é isoladamente uma indicação da cesariana, como a gente já conversou. Essa taxa cesariana, ela aumenta bastante com a idade, mas muito por conta das comorbidades, das complicações que a gente vai ter. Mas eu trouxe aqui um exemplo, né, esse trabalho aí, LAVEC de 2016. Ele é um estudo, é um populacional, com muitas mulheres, não lembro agora o número exato, mas é um estudo populacional, que ainda mostra, tá, que o parto vaginal planejado é interessante e é mais seguro para as mulheres acima de 35 anos do que a cesariana eletiva. É um estudo populacional americano, a gente teria que fazer um estudo semelhante, no Brasil, não sei se a gente encontraria esses mesmos resultados, mas a gente vê aí como um aumento de risco da cesariana eletiva é importante aí, tá? Mas, assim, essa etiologia, né? Por que que se tem tanta cesariana a mais? Os autores se, se conflitam, né? Não é uma coisa tão certa. É muito importante na cesariana aqui, não é só o ato cirúrgico em si, mas o pós, tá? A gente precisa manter ou iniciar esse monitoramento intensivo da pressão arterial, de sangramento, de diurese, né, pensando aí nesse risco maior que tem. Otimizar esse controle de dor, fazer uma deambulação precoce, né, elas têm um risco aumentado a gestante acima de 35 e mais ainda acima de 40. Mais um fator de risco que seja a cesariana, ela já indica, ela já indica a trombofilaxia medicamentosa, com heparina de baixo peso molecular. Então, o nosso protocolo lá do Gafre já usa. A gente adotou muitos anos atrás, faz tempo que a gente usa lá no Gafre, o protocolo similar ao do Royal College, a gente adaptou um pouco, pensando que a gente tem uma população, né, de risco maior lá também, né? É, então, TVP é um risco assim que a gente não pode deixar de considerar nessas mulheres. Cuidados de ferida operatória, alimentação precoce para a gente evitar a distensão abdominal, né? A gente hoje tá claro isso, né? A gente libera dieta líquida depois de 3 horas, e uma dieta vai progredindo aí depois de 4 horas da cesariana. Ter critérios de alta bem definidos, né, na instituição e também de orientação e acompanhamento dessa mulher no pós-alta, né, educando ela sobre os seus sinais de alerta, em relação a sinais de infecção, de sangramento, o que quer que seja. Então, ela tem que ser é, as medicações ajustadas para o período pós-parto, né? Então, é uma alta bem cuidadinha, assim, tem que cuidar dessa alta. Então, pensando nesse puerpério, né? A gente tem uma evolução uterina aí mais lenta nessas mulheres. A idade é fator de risco para depressão pós-parto, precisamos estar atento a isso. Pensar na orientação em relação ao retorno das suas atividades, pensar numa consulta puerperal mais precoce um pouquinho, tá? Para a gente poder não perder o que está acontecendo, né? Principalmente se ela tem comorbidades. É, o seu risco aí, né, de infecção, suporte emocional, contracepção pós-parto, a gente também vai avaliar nessa consulta de puerpério.
ajustando aí, reavaliando essas medicações, né? Então, otimizar também esse cuidado pós-parto faz parte, o nosso trabalho não acaba no parto, né? Acho que isso é muito interessante da gente não deixar de ver. É, Elas, elas amamentam, sim, com alguns desafios um pouco maiores, né? Que são influenciados também pelas suas comorbidades, se ela teve uma internação numa unidade fechada, né, nesse pós-parto imediato, se o seu bebê foi prematuro e ficou numa UTI neonatal também, isso pode prejudicar essa amamentação, ela pode ter menor produção desse leite inicialmente, então, possivelmente ajustar alguma medicação. A cesariana já né, principalmente fora de trabalho de parto, também já dificulta essa amamentação inicial. Então, existem alguns desafios para essa mulher amamentar. Mas a gente deve estimular, a gente deve criar uma rede de apoio, porque a gente sabe dos benefícios claros da amamentação para essa mulher, não para o bebê nem se fala, mas para essa mulher, com redução de risco de câncer de mama, auxílio nessa involução uterina, diminuindo esse risco de hemorragia pós-parto que ela tem maior. Esse fortalecimento desse vínculo, né, uma recuperação mais rápida ao seu peso e efeitos aí protetores para a doença cardiovascular e diabetes tipo 2. Então, a gente não pode esquecer que esses benefícios são importantes e criar essa rede de apoio para fazer a amamentação acontecer. Por fim, já para não me alongar demais, eu trago essa meta-análise, né? Eu acho que a maior meta-análise desse subgrupo acima de 45, né? Então, hoje a gente já tem essa meta-análise que envolveu 10 países com mais de 45 mil gestantes incluídas e em 24 estudos. Então, ela vai conversar um pouco com a gente sobre esses desfechos, né, sobre essas gestações de mulheres acima de 45, né, um grupo aí de altíssimo risco. Uma taxa de cesariana, que fica muito claro, né, é uma taxa muito mais alta de cesariana, é, ajustada, né, uma taxa ajustada mais alta ainda, e eles propõem, né, eles concluem, né, que os mecanismos propostos para esse aumento cesariana seriam a diminuição da contratilidade miometrial, né, que eu já comentei, que a gente observa, que é observado, né, por arteriosclerose de artéria uterina já, disfunção dos receptores de ocitocina com isso, e aí maior prevalência também de placenta prévia, apresentações anômalas e também miomas, malformações uterinas. Então, a gente tem aí isso tudo junto. A maioria dessas mulheres mais velhas, independente da paridade, elas têm o parto vaginal, uma tentativa bem-sucedida de parto vaginal. E a gente tem que avaliar individualmente essa indicação da cesariana. Ainda é a recomendação, tá? Mas a gente vê aqui como resultado dessa meta-análise, como a gente tem na coluna, nesse quadro, né? Na coluna da taxa, no percentual dos desfechos acima de 45 anos e nas mulheres abaixo de 45 anos. Então, a gente tem uma taxa, uma placenta prévia aí quase 4 vezes maior, né? Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, aí com números bem maiores do que nas mulheres mais novas. Tá? Então, são todos riscos aí que a gente tem que ter em mente no planejamento, né? Tanto da gestação, no acompanhamento, no parto e no pós-parto
desse grupo em especial. Que eles estão aí, né? A gente está pensando aqui nas mulheres acima de 45 anos, a grande maioria submetidas a alguma alguma ajuda, né? Fertilização in vitro, né? É, uma técnica aí de reprodução assistida e que por si só também aumenta o risco das complicações. Então, informar precocemente essas mulheres, né? São as recomendações aí dessa meta-análise. Informar precocemente essas mulheres sobre os riscos e aí incluindo, né, a taxa alta de cesariana, risco de placenta prévia maior, diabetes, pré-eclâmpsia, tudo aquilo que a gente já conversou. É, eles comentam, né, essa meta-análise de 2023, que nenhum país desse desenvolvido tinha desenvolvido ainda uma diretriz específica para essas mulheres. Eu acho interessante a gente provocar essa discussão, que não seja 45, mas que seja 40, né, a gente ter diretrizes específicas para elas, porque é um grupo que só cresce, né? E aí essa vigilância pré-natal intensificada, e eu acrescento aqui o termo individualizada, que a gente tem que perseguir, tem que fazer acontecer, independente do cenário que a gente esteja, planejando aí esse parto, né, essa via de parto com antecedência, não só a via de parto, mas também o momento do parto, né, como a gente conversou da importância disso, eu acho que tem que ficar aqui dessa nossa conversa de hoje. Um cenário preparado para as complicações, né? O que a gente conseguiu rastrear no pré-natal, a gente vai planejar o cenário cirúrgico, né? Para evitar as complicações, né? Uma placenta prévia, por exemplo, né? Com os hemoderivados, o que precisar. E, né, novamente, né? A gente trazer essas diretrizes, tentar estimular o desenvolvimento dessas diretrizes. A gente traz, né? A gente já tem a gente vai lançar também, né? O Manual das Gorge vai trazer um capítulo sobre assistência a essas gestantes mais velhas, idade materna avançada. A gente, o Manual das Gorge, né? Que vai ser lançado no Congresso, vai trazer um capítulo sobre isso que eu tive o prazer de ajudar a desenvolver. E queria aqui, né, agradecer, me colocar à disposição aí para a gente conversar um pouco mais. Eu acho que eu vou parar de compartilhar. Foi ótimo, Fernanda. Obrigado. E falei muito, né? 8 horas já, eu juro que eu me Não, empolgo no mas é assunto. um assunto extenso, foi ótimo. E aí a palavra está franqueada a quem quiser falar. Levanta a mão que eu tenho aqui uns comentários no chat. Acho Deixa eu que abrir você aqui. tem acesso a eles. Fato É. Mata, que é a nossa aluna da pós, deu parabéns, considerando que a idade materna avançada está associada a maior risco de pré-eclâmpsia, diabetes, restrição de crescimento fetal e óbito. Quais desses riscos realmente justificam mudanças no manejo do pré-natal e quais ainda não teriam evidência suficiente para justificar uma conduta diferente? Olha, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que todos, né? Eu acho que a gente é, pré-eclâmpsia, diabetes, né, restrição de crescimento, óbito fetal, não são patologias exclusivas dessa faixa etária, né? O que eu acho que é importante a gente levar daqui é que essas mulheres têm um risco maior de todos eles, né? Então, é por isso que o pré-natal tem que ser individualizado. Então, realizar o rastreio para. Quando a gente rastreou para pré-eclâmpsia, a gente fez uma avaliação de risco e a gente viu que o risco é aumentado, a conduta não muda, né? Também, né? A conduta vai ser igual a uma mulher de 30 anos que a gente fez uma avaliação de risco e ela
entrou na classificação de alto risco. A gente vai fazer aspirina e vai monitorar essa gestação. O que eu quero dizer aqui é que elas têm uma prevalência maior. Então, sempre que a gente for usar um teste de rastreamento, a gente vai ter aí uma chance maior de um resultado verdadeiro positivo, né? Então, diabetes estacional, a gente fez um rastreio. Ah, eu não tenho como oferecer um rastreamento para pré-eclâmpsia, para diabetes, para CIUR, na minha unidade básica de saúde, por exemplo. Será que não é interessante a gente ter uma política de encaminhar essa mulher para algum lugar que ela possa ser mais bem vista, sabendo que a idade por si só é um fator de risco? Então, são todos eles. Evidências a gente tem sim. Muito Muitas bem. perguntas. Ô, professor Rezende. Não, Geraldez, tem uma sequência. Levanta a mão, depois fica na sequência. Tá lá o Nilson, já levantou a mão. Eu só queria rapidamente parabenizar, né, a Fernanda pela apresentação excelente, chamando a atenção de diversos pontos, e acho que é interessante chamar a atenção, como você chamou, do risco de natimorto nessas pessoas, independente, só como fator único de risco, a idade dessas É, pacientes. Quanto mais se prolonga a gravidez, maior esse risco. Muito bom, e acho que parabéns pela apresentação. obrigada, professor. Obrigado, Nilson. Sidney, aqui na sequência. Bem, Fernando, pela aula, realmente trouxe algumas informações que eu não sabia. Acredito eu que essa parte que você falou sobre é, a diminuição, né, da taxa de natalidade, muito a ver também com os LARCs que tem e a ligadura tubária, né, nas pacientes mais jovens. Acredito eu que isso também tenha tido uma influência É, muito grande. Mas a minha pergunta vai mais em direção ao que o professor Nilson falou, da natimortalidade. Não sei se você tem essa conduta lá no Gafre, paciente que chega em 41 semanas, que não foi programado, nada, com 40 anos ou mais, né? Vocês indicam cesariana, assim, não, à vontade, né? Ou vocês induzem, né? Com não, a 41 gente semanas, induz. devido aos riscos. Vocês Não, a gente induzem? induz. A gente Uhum, induz. Ah, Cid, é legal essa pergunta. Eu não tinha, né, comentado isso. É, a gente vê muito ainda, né? Porque não é uma prática, faltam ainda esses protocolos, né, específicos para essa idade, para a gente ter essa educação em relação à antecipação um pouco desse momento de parto. Mas também não a gente não tem evidência de que chegou a 41 semanas é melhor operar, né? A gente vai induzir, sim, e vai monitorar esse feto intraparto como um feto de alto risco, entendi. tá? Perfeito. Obrigado. Nada. Obrigado, Sidney. Professor Bezecri. Ora, parabéns, Fernando, pela belíssima aula. Eu só queria fazer uma curiosidade. A paciente mais idosa que eu tive foi de 56 anos. Foi a 12ª gestação. Ela alegou que era testemunha de Jeová e não podia Nossa, ligar trompa nem usar anticoncepção. Mas foi é, tudo normal. Ela teve os 12 partos normais, tranquilo. graças a Deus. Era só Aposto que o isso. senhor perdeu umas noites de sono com ela, né? Ah, A gente fica preocupado, né? Mas que bom que deu tudo certo. Obrigado, professor Bezecri. Sempre aí nos brindando com os seus comentários e com a sua presença nessa sessão. Ficamos muito honrados. Obrigado, professor. Doutora Célia, nossa querida amiga. Olá, desculpe a demora aqui para acessar. Fernanda, parabéns.
Excelente apresentação. Você conseguiu, nesse tempo de apresentação, mostrar esse panorama, né, do Brasil e lá fora. Eu defendi uma tese exatamente sobre esse tema, a gestação dessas mulheres de idade muito avançada e avançada. E você que está numa posição de gestora hoje, deve ter uma preocupação muito grande com a criação desse protocolo em relação a o que fazer e também como orientar os colegas que chegam lá na maternidade, muitas vezes sem esse conhecimento. Essas mulheres acima de 45 anos, nós vemos assim taxas que triplicam o risco em relação a essa questão do abortamento espontâneo, do natimorto, da atenção e quantidade, né, de lugares em termos de UTI neonatal. É uma preocupação muito grande. Eu queria te perguntar, na tua vivência, se acontece o que a gente vê na literatura em relação a realmente aumenta a taxa de cesárea. No levantamento que eu fiz, baseado nos dados do SINASC para a tese, dava em torno de cesárea 70%, né? Como você colocou aí. Mas tem a questão de alguns dados sobre apresentação anômala, que leva também ao aumento dessas cesáreas. Você vê isso na prática? Mais uma vez, parabéns, Rezende, parabéns, Fernando. Opa, obrigada. É, olha, na prática, eu não, assim, na minha vivência lá, né, falando mais aí pelo tamanho, falando mais de perinatal aqui, né, até pela prevalência dessas mulheres mais velhas no sistema privado, né, não vejo não, tá? Apresentação anômala como causa, indicação da cesariana, né? A gente, no sistema privado, já tem uma prevalência cesariana muito alta, né? É, a gente hoje tá, a gente evoluiu muito, já foi muito pior. A gente hoje, mesmo com essas mulheres acima de 35 anos, sendo metade das nossas gestantes, a gente está com uma taxa cesariana de 70%, 30% de parto normal. Já foi pior, né? A gente conhece o sistema privado no Brasil, já foi 90%, 95%. É, mas o que mais me preocupa em relação a... Eu tenho duas grandes preocupações, tá? Da assistência ao parto dessas mulheres. Uma é essa gestação e até muito tarde, né? 41 semanas. Se optar por uma indução e conduzir como se ela fosse de baixo risco, isso a gente fica apavorado. E a outra situação que a gente fica apavorado é do cuidado pós-operatório da cesariana. A gente ainda tem gestantes que, que o colega não prescreve um Clexane, que a gente tem aí, né? Porque raramente a gente tem uma gestante dessa que tem só a cesariana e a idade. Aí tem obesidade, tem hipertensão. Então, assim, eu acho que não prescrever o Clexane ia ser uma coisa que deixa a gente apavorado também. Então, são as minhas duas grandes preocupações. Se ele teve uma decisão compartilhada lá com a mulher e ter uma cesariana eletiva, né, com 39 semanas, ao invés de induzir um parto, não é o meu grande, a minha grande preocupação. Acho que o que a gente vê mais é o natimorto, é o sofrimento fetal intraparto, né, e as complicações pós-operatórias. Alberto Borges. Professor, boa noite. Parabenizar primeiramente a professora Fernanda Campos pela belíssima apresentação, como todos aqui já disseram. Professora, frente ao volume de atendimento que a gente tem, em particular numa maternidade pública, a qual eu divido a direção com o Dr. Sidney, a gente poderia, já que não temos diretrizes formadas, mas é algo que a gente tem que pensar em formular, e num espaço de tempo relativamente curto, né? Porque o cenário que a senhora colocou, esse cenário é o que a gente já vive hoje, né?
não só na Exatamente. clínica privada, mas também já Também. chegando no serviço público. É, caberia, uma dúvida minha, né? Eu coloco aqui para meditar, para que a gente trabalhe junto a essa questão. Caberia instituirmos um protocolo, uma conduta, por exemplo, de internarmos todas essas pacientes na 39ª semana para fazer uma avaliação criteriosa de cada paciente em si? E, bom, eu acho que para fazer uma avaliação da gestação em si, não sei se precisa da internação para isso, mas eu acho que vocês podem pensar em considerar, principalmente nós que fazem pré-natal com vocês, já ter essa programação de parto para 39, né? Eu acho que internar para pensar É porque no a parto. unidade, porque eu perguntei isso à senhora, porque a unidade recebe muitas pacientes da atenção primária e que já chegam, né, por volta dessa idade Como referência, gestacional. né? Exatamente, não são pacientes do nosso pré-natal, até porque o nosso pré-natal hoje é o pré-natal chamado PENAR, é só o alto risco, né? E Aham, sim. o que mais enche o nosso pré-natal hoje é o diabetes gestacional, até porque nós somos É. polo, seguido da hipertensão e outras demandas. Mas muitas pacientes chegam das clínicas da família em nossa emergência para alguma consulta fortuita que seja, nessa faixa, nessa idade gestacional. E para a gente ter a avaliação a nível ambulatorial é muito mais difícil. É muito mais fácil Sim, para a gente com a paciente internada, compreende? Então, talvez protocolar isso. Chegou lá com 39 semanas, pacientes nessa faixa etária, a gente internar para poder fazer uma avaliação mais apurada. mas não, você tem toda a razão, mas eu acho que, inclusive, internar para o parto, fazer a Sim, avaliação sim, e passar no parto, entendeu? Que é porque nós difícil dar chegamos alta, né? sim, nós chegamos a pegar pacientes lá, as pacientes chegam com 41 semanas, muitas vezes hipertensas crônicas, não necessariamente com PE Gente, superajuntada, mas diabéticas, e que muito extrapolou o momento difícil. da interrupção, né? A meu ver. É, a gente tem que conscientizar, eu acho que a gente aqui que tá, né, forma residentes, né, os médicos Mão de jovens. obra, né, na especialidade. A gente forma essas pessoas, a gente tem que mostrar para eles que não dá para ser assim, né? Não tem como. A gente vive um período, né, que a gente vê até uma certa banalização da obstetrícia, do cenário do parto, do cenário da gestação, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Por quê? Porque a hora que isso vira um desfecho adverso, um evento adverso, isso vai ser analisado, né? Isso muitas vezes pode ser, obviamente, tá passível de ser judicializado. Você não tem escapatória. Você tem toda a documentação médica, toda a literatura médica apontando para o risco, apontando para o que você deveria fazer. E o próprio documento da COG fala também, natimorto acima de 39 semanas e mulheres com mais de 40 anos é morte evitável. Sim, a gente vai entrar na negligência. É isso, né? Então, Muito é por obrigado, isso hein? que eu ando tentando levar essa informação para o máximo de pessoas possíveis, porque é uma situação que está na nossa porta, está no nosso dia a dia. Muito bom. Muito obrigado, hein? Obrigado, Borges. Não sei se alguém mais quer fazer pergunta ou comentário. Geraldez tinha falado, mas não sei se segue. Estou vendo aqui o nome dele online. Enfim, Fernanda, foi ótimo. Você em uma hora Oh, sintetizou. Então, Geraldez, rápido que já estamos é terminando. não, é bem Último rápido. comentário. Eu praticamente foi quase que respondido o que eu queria comentar. Mas eu sou desde o tempo, talvez, o meu professor, que era Danilo Luna, eu ser muito amigo do professor Jorge de Rezende, e ele dizia que primípara idosa já era com 30 anos de idade. E eu fiquei com É, aquilo na minha é, observação e trabalhei com Dom José Botelho Luciá, e ele não era cesarista. Eu me recordo uma vez que deu 19%
de percentual de cesárea, e ele convocou imediatamente uma reunião de todo o corpo clínico, e eu participava com o residente dele na época, e para saber qual era a causa para chegar a 19%, porque ele achava um absurdo. Então havia muita cardiotocografia, e eu cheguei a apresentar esse trabalho quando eu voltei de lá, acho que foi em Brasília, e com a cardiotocografia e esses problemas que agora o colega que falou tão bem, professora Fernanda, é, aquele ritmo, quando chegava quase para um ritmo silente, a gente tinha que operar, porque havia mais morte e letalidade, principalmente letalidade fetal. Tem que ter muito cuidado nesse período gestacional. Eu queria somente perguntar à senhora o seguinte: se depois do advento da fertilização in vitro, e conheci, infelizmente, o professor Patrick Stepton, o pai de Luiz Brown, o pai de bebê de proveta, eu queria saber se, que nós somos considerados os campeões de cesárea ainda. Há pouco, o próprio Congresso, tudo, fica dizendo, nós somos os campeões de cesárea, temos que reduzir isso e tal. E, consequentemente, eu queria saber se aumentou sensivelmente com a fertilização in vitro ou reprodução assistida o número de cesáreas aí nas maternidades do Rio, na do professor Rezende, que a senhora também trabalha, e todos os colegas que participaram aí dessa grande aula que a senhora foi majestosa na sua interpretação. Eu gostei bastante. Muito obrigado. Obrigado, Geraldez. Eu, para encerrar, que já estamos super avançados, hoje seria até uma ofensa dizer que uma gestante de 30 anos é idosa, mas eu me estava lembrando, quando a Fernanda sugeriu o assunto, uma vez eu escrevi um editorial, foi para um jornal, o Jornal Globo, e era gravidez após os 40, exatamente esse tema. E já tem mais de 20 anos, e já estávamos vendo muito mulheres fazendo essa decisão, às vezes com a ajuda aí dos fertileutas, às vezes engravidando espontaneamente. E eu penso que, de toda maneira, que nós devamos ter muito cuidado com essas pacientes, seja pelas doenças que eventualmente elas já trazem, seja pelas que incidem mais por já não serem tão jovenzinhas, e principalmente porque muitas vezes essa é a última chance que elas têm de gravidez. Então, o desfecho sempre deve ser o melhor, mas nessas especialmente, porque não haverá tantas outras chances. Então, Fernanda, queria novamente agradecer aqui a presença de todos, agradecer a presença nessa sessão pela segunda vez do Dr. Luiz Carlos, que está fazendo parte agora do nosso grupo, muito obrigado, e convidá-los para a próxima semana, novamente o Rezendinho para todos. Um abraço e uma ótima semana para todos. Boa noite, Um gente. Muito abraço. obrigada. Muito obrigado. Ah,